tá gravando. Bom, então ontem, né, o que a gente fez foi demonstrar como que a gente chega no teorema do transporte de Reynolds, que é essa relação que a gente estava procurando entre taxa de variação de propriedades no sistema, com taxa de variação e o equivalente, né, ao que acontece no volume de controle, né, porque a gente estava conversando em mecânica dos fluidos, a gente, de forma geral, quer analisar uma região bem definida no espaço. Mas as leis físicas se aplicam, né, de forma geral, a massas e não a regiões fixas no espaço. Então a gente chegou nessa relação aqui, muito com base em geometria, né, se vocês se lembrarem, a gente fez toda a análise da região 1, 2 e 3, o que representaria a região 2, né, que era o volume de controle menos A1. Então, a gente chegou nessa relação aqui, né? Então, a gente discutiu ontem já alguns termos, então vamos ver hoje um pouco mais o significado físico de cada um desses termos da equação e aplicações. A gente vai começar hoje a aplicar essa relação para a conservação da massa. Espero que a gente consiga também aplicar, pelo menos começar o princípio da quantidade de movimento linear, não sei. Mas se não der, a gente vai começar o princípio da quantidade de movimento linear na semana que vem. Bom, então é o seguinte, ó, o primeiro termo da equação aqui, ó, que é o que está do lado esquerdo, que é justamente o que se relaciona com o sistema, né, que é o dNdt do sistema, é a taxa de variação de qualquer propriedade extensiva nzão do sistema. Então aqui massa, por exemplo, né, pode ser massa, pode ser energia, né, então qualquer propriedade extensiva que a gente queira analisar, a taxa de variação no sistema, que lembrem-se que é essa regiãozinha cinza clara aqui, que nesse instante de tempo, né, T0 mais ΔT, ele se moveu aqui, né, e saiu do domínio aqui, né, da região do volume de controle. E aí, o que a gente quer, né? Qual é o objetivo? É relacionar justamente essa taxa de variação de qualquer propriedade extensiva no sistema para a taxa de variação dentro do volume de controle. Então, a gente viu esse primeiro termo, né, que justamente é o que a gente sabe calcular de forma geral. Agora, a gente vai entrar nos termos que foram derivados em função dessas taxas de variação no sistema. Então, a primeira integral, né, é a taxa de variação da quantidade da propriedade N, né, no volume de controle. Então, observa que nem toda, né, nesse tempo T0 mais ΔT aqui, nem toda quantidade Nzão está dentro do volume de controle. Então, o que essa integral está nos dizendo, né, quanto que qual é a taxa de variação da quantidade, né, dessa propriedade N no volume de controle, tá? Então, do que ficou eventualmente, né? Se estiver entrando nova massa, ou se estiver entrando nova energia por aqui, a gente vai ter mais massa aqui no volume de controle. Mas a questão é que se estiver entrando mais do que está saindo, a taxa de variação pode ser positiva, e a gente tem acúmulo de massa, por exemplo, ou acúmulo de energia. Então, o que é o acúmulo de energia? Aumento da temperatura. O que é o acúmulo de massa? Você subir o nível do reservatório, tá? Certo? Então, é isso que essa integral aqui nos informa, né? Se está entrando mais do que está saindo. Tá? Quer dizer, ela quantifica, né, em função das entradas e saídas, qual é a taxa de variação dessa quantidade no volume de controle. E essa daqui é que na verdade, faz, né, essa integral na superfície de controle, aqui, né, CS é o control surface, né, superfície de controle, ela é que diz, em torno de todo o volume de controle aqui, pontilhadinho, né, a taxa na qual N sai da superfície de controle. Então, se a taxa na qual ela sai seria uma expressão do tipo que sai menos o que entra. Se isso for positivo, sai mais do que entra. Se for negativo, entra mais do que sai. Tá? Então, é a taxa na qual sai
mas dependendo de quanto entra e de quanto sai, essa taxa sendo negativa, a gente vai estar representando o que entra, na verdade, tá? Só esse termo aqui, ó, se a gente tirar o Nzinho aqui, ó, né? Essa eu repeti aqui a mesma expressão sem o eta ali, né? Então, só esse termo aqui, ó, representa a massa, né? A transferência de massa que sai através da superfície de controle, né? De um elemento dA da superfície de controle, que é o que a gente está vendo aqui, né? Que é o que a gente analisou aqui, na verdade, né? Quando a gente fez ontem, né? Nessa sub-região 3 aqui, ó, a gente analisou a massa que está saindo por aqui, tá? Por essa região aqui, 3 aqui, né? Um dA, a gente pegou um dAzinho aqui, né? Fez a projeção do V, a gente lembra que o dA não estava no mesmo, na mesma direção que o V, então a gente teve que fazer a projeção de um no outro, né? Lembra que o dA ele pode estar de forma geral para cá, ou a normal unitária da área, né? E o V para cá. Então a gente fez a projeção de V em dA e determinou a massa, né? A taxa de massa, e aí, consequentemente, a gente chegou na relação com a propriedade intensiva eta, né? Mas então essa integral, ela é a taxa na qual a massa, a transferência de massa saindo pela superfície de controle, né, pelo elemento dA. Então, a convenção de sinal, lembra, né, isso daqui é uma projeção de VDA, né, se o V e o dA estão no mesmo sentido, na mesma direção, desculpa, que é o que está aqui, né, então a gente tem um VDA positivo. Todo momento aqui que a gente está na entrada aqui, pela superfície de controle, a gente tem o vetor velocidade para a direita e o dA para a esquerda. Então, a projeção VDA é negativa. Então, escrevendo, né, o nosso fluxo da quantidade N eta, né, pela superfície de controle, naturalmente, essa convenção de sinal vai dizer se essa integral é positiva ou negativa, né? Se a gente estiver numa região de entrada, ela é negativa, se a gente estiver numa região de saída, ela é positiva, tá? Certo? Então, está aqui, né? Se VDA, né? Se a projeção é menor que zero, significa que a massa, na verdade, está entrando no volume de controle. Bom, sim, isso daqui é só uma maneira simples, ó, só uma simplificaçãozinha que pode ser feita. Tem muito livro que já mostra as coisas dessa forma, ó. Essa integral aqui, né, a gente pode simplificá-la fazendo a projeção, né, do VDA de uma vez, né, dizendo que esse produto interno VDA é a componente de V normal a dA. Então, isso daqui, ó, como a gente falou aqui nesse slide anterior, ó, essa integral aqui é o fluxo de massa, né? É a vazão mássica, né? É o M ponto, que seria o nosso ρVA se tudo fosse uniforme, né? Massa específica vezes a velocidade, né, vezes a área. Se a massa específica pudesse sair aqui da integral, se a velocidade fosse uniforme, ela sai da integral, e a integral de dA na superfície de controle é a própria área aqui da superfície de controle. Então, o que a gente está fazendo, né, é pegando o elementozinho dA aqui, ó, e dizendo que essa integral, na verdade, é um dm ponto, tá? Onde dm ponto é ρVDA, que é a vazão mássica diferencial através da superfície. E esse cara é um escalar, né? Porque sempre que a gente faz um produto interno, o que a gente tem, na verdade, é um escalar. Tá? Então, isso daqui vai simplificar a nossa vida mais para frente, né? E a gente pode escrever essa integral dessa forma também, tá? Simplesmente como o eta vezes dm ponto, né? Na superfície de controle. Então, agora o que a gente vai fazer é pegar essa relação geral que a gente escreveu aqui, essa expressão geral, que é o teorema do transporte de Reynolds, né, mais geral possível. Então, esse daqui que é o teorema do transporte de Reynolds, e vai aplicar para cada uma das leis físicas que a gente deduziu na aula de ontem. Conservação da massa para o sistema, né, e relacionar isso com o volume de controle. Então, conservação da massa, princípio da quantidade de movimento linear, o princípio da quantidade de movimento angular e a conservação da energia, primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, a gente vai fazer isso de forma
até o final dessa parte, né, na verdade, que é um pouquinho antes da prova, a gente vai fazer, né, a substituição dessa e ver as características e resolver exemplos do teorema do transporte de Reynolds aplicado a cada uma das leis físicas que a gente sabe escrever para sistemas e relacioná-los com volume de controle. Bom, então vamos começar com a conservação da massa, né? Então a gente precisa aplicar a nossa relação sistema-volume de controle para cada lei, né? Então a gente começa aqui com a conservação da massa, está aqui de novo repetido o teorema do transporte de Reynolds. Então aqui, ó, quem é o N e quem é o Nzinho para massa, né? Lembra que a gente fez uma relação do Nzão para o Nzinho de forma geral e relacionou isso para cada lei particular, né? Então aqui, ó, se a gente vê de novo, essa figura já apareceu, voltando nela aqui, ó, aquele nosso exemplo clássico lá de termodinâmica, né, que a gente fornece um Q-ponto por causa do banho de diferença de temperatura, né, por causa de um ΔT, a força motriz da taxa de transferência de calor é a diferença de temperatura, e a gente tem aqui um trabalho sendo realizado pela fronteira móvel aqui do sistema, né? Então, o que a gente observa para um sistema, né, que a gente está analisando, que é o que a gente fez lá em termodinâmica, então esse sistema aqui, que é o gás, ele tem a massa constante. Então, a massa de 2 kg no início do processo continua tendo 2 kg no final do processo, o volume que mudou, né? Por exemplo, de 1 metro cúbico passou para 1,5 metro cúbico. Então, aqui, ó, se a gente pegar e relacionar, né, então, o teorema do transporte de Reynolds com essas duas relações, né, Nzão e Nzinho para massa, quem são esses caras, né? Então, é relativamente óbvio que o dm/dt do sistema é zero, porque a massa não varia, né? Certo? Então, a massa que era 2 kg aqui, ficou 2 kg lá no final. E a massa do sistema, a gente pode escrever, né, isso a gente já na aula passada, né, como integral do V do sistema ρdV, né? Então, isso daqui é a mesma coisa, né? É escrever da mesma forma, uma vez que a massa específica é uniforme, né? E o volume é constante, ele não varia. Então, se eu tiro a massa específica para fora da integral, eu fico com ρdV, ρV, né? E fico com a massa específica vezes o volume, que fornece a massa do sistema. E a gente tinha escrito aqui, ó, essa relação geral aqui, né? Então, toda propriedade extensiva pode ser relacionada com pode ter a sua relação intensiva escrita. É o que a gente fez aqui de forma geral. Então, o Nzão, que é uma propriedade extensiva para energia, para massa, para tudo que a gente está analisando, é relacionado com a sua propriedade intensiva, de forma geral, por essa integral aqui, né? Na forma integral, né? Dessa maneira. Então, a gente pode, né, se vocês quiserem, né, tira o eta para fora, e o ρ, né, se ele for constante, integral de V dV, isso vai ficar com ρ V vezes o eta. Esse cara aqui é a massa, né? Certo? Então, eu tenho uma relação entre a propriedade extensiva N e propriedade intensiva eta a partir dessa integral aqui, né? De uma forma mais geral, vamos dizer assim, né? E aí, ó, se a gente relacionar agora a nossa relação geral com a nossa relação particular para a massa, por comparação mesmo, a gente vê que o Nzão é M, para a conservação da massa, e o eta é 1, né? Porque o que a gente tem aqui é um 1zinho, né? Certo? Então, jogando o Nzão igual a M e o eta igual a 1, a gente fica com a expressão, né, ou com a relação entre a propriedade extensiva e a propriedade intensiva para a conservação da massa. E aí a gente joga essa constatação dentro do teorema do transporte de Reynolds. A gente pega aqui a relação que a gente obteve para sistema e volume de controle, mas a gente sabe que a relação, né, entre a propriedade extensiva e a propriedade intensiva para a massa é que o Nzão é igual a Mzão e o eta igual a 1. Então, a gente simplesmente substitui aqui, né? Substitui aqui a massa e substitui aqui no eta 1. Tá? E aí a gente tem lá o teorema do transporte de Reynolds,
escrito para a conservação da massa. dm dt do sistema é integral de d dt, né, na superfície, no volume de controle, de ρ dv. Então, é como a massa está variando no volume de controle, mais a integral na superfície de controle de ρ VDA, como a massa está entrando e ou saindo do volume de controle. Então, isso daqui é o termo de acúmulo de massa no volume de controle, e esse aqui é o acúmulo da taxa líquida na qual a massa está entrando, taxa líquida na qual a massa está saindo. Se a taxa líquida for negativa, a massa está entrando, tá? Certo? Aí a pergunta é essa daqui, né? A massa do sistema varia? Não, né? Então esse cara aqui é zero. Então esse é o teorema do transporte de Reynolds, essa expressão da conservação da massa ou da continuidade, né? Para um volume de controle, para uma região fixa do espaço, né? Conservação da massa ou continuidade, tá? É sinônimo. Certo? Então a taxa de variação de massa no volume de controle, né? Essa parte que está se referindo a essa integral aqui, ó, mais a vazão mássica líquida que sai pela superfície de controle, que seria essa outra parte aqui, 2, né? Essa parte daqui, ó, é igual a zero, tá? Então, fisicamente, né, o que significa essa expressão? A gente tem uma banheira enchendo d'água, imagina que ela está com uma vazão mássica de 50 kg por segundo, entrando, e uma vazão mássica de 30 kg por segundo saindo, né? Uma banheira sendo enchida com um ralo aberto. E aqui a gente tem uma variação da vazão mássica, que é o m.1 menos m.out, que é isso daqui. Então, o que essa expressão diz? Ó, se o volume de controle fosse água na banheira aqui, né? A gente pudesse passar aqui um volume de controle aqui, ó, na superfície, pegando a superfície, pegando toda a parte de baixo aqui, inclusive o ralo, né? O ralo está por aqui, ó. Certo? Então aqui a gente tem uma superfície de controle. Aqui a gente teria uma superfície de controle 2, que é onde a massa sai. E aqui onde a massa entra, aqui, né? Onde ela entra aqui para dentro da banheira, a gente teria a nossa superfície de controle 1, que é onde a massa entra, por exemplo, né? Tá? Então, o que essa expressão está dizendo é que como o m.in, ou m ponto que entra, ou m.1 é maior, 50 kg por segundo, do que o m.out, né, o m ponto que sai, que é 30, a taxa líquida de massa que sai é negativa, ou significa que entra mais massa do que sai, né, porque esse negativo aqui vai para cá positivo, certo? Quando ele vai para o outro lado da igualdade aqui, ó, essa integral vira negativa, né? Está entrando mais do que sai. Lembra que esse cara aqui, ó, na entrada, né? Então a gente tem um dA para fora aqui, ó, dA para fora, e a velocidade, né? O vetor velocidade para dentro. Então esse cara ficaria menos, tudo uniforme, né? Estou simplificando aqui, ó, menos ρVA in mais ρVA out, né? Porque aqui, ó, na saída, a normal unitária está para fora, ou aqui, né, se você quiser, dentro do volume de controle, né, a normal unitária está para fora e o vetor velocidade também. Então, na hora que você joga isso para o lado de lá, fica Vout menos Vin, fica o que sai menos o que entra, tá? E por isso que a taxa líquida é negativa, porque aí ele vai para o lado de lá positivo, né? Na hora que ele vai para o lado de lá da igualdade aqui. Certo? Então fica o que acumula a taxa de variação de massa, que é essa taxa, isso daqui que é isso que é o resultado prático dessa integral aqui, ó, é o que acumula. Por quê? Deixa eu apagar aqui. Porque o que está a diferença entre o que entra e o que sai é o que acumula, certo? É o 20 kg por segundo, que é essa integral 1 aqui, né? Tá? É a integral 1 ali. Tá certo? Então, que na hora que a gente observa, né? Na hora que a gente passa esse cara para o lado de cá,
ele fica justamente com o mesmo sinal aqui, ó. M ponto, né? Lembra que o M ponto é igual a ρ VA, tá? Então, por isso que ele botou M ponto in menos M ponto out. Eu poderia ter usado também aqui, né? A minha anotação M ponto, se eu quisesse, tá? Então, essa integral, justamente o acúmulo, né? E aqui está acumulando. Justamente eu estou... a banheira está enchendo a taxa de 20 quilos por segundo, porque está entrando 50 e está saindo 30. E se eu fechasse a entrada aqui, ó, qual seria a taxa de acúmulo? Seria 50, né? Porque não está saindo nada. Então aqui estaria o M ponto out 0, aqui seria 50. E se o M ponto out fosse 50 quilos por segundo? Seria 0. O volume da banheira não ia mudar, ia ficar constante ali sempre, enquanto ela estivesse ali naquele momento. Tá? Se ela estivesse vazia, ia continuar vazia, você não ia conseguir encher ela nunca. Se ela estivesse cheia, você não ia conseguir esvaziar nem encher mais. E se, por outro lado, aqui a gente tem mais, né? Se a gente tem aqui 60, se estiver saindo 60 quilos por segundo e entrando 50, então a gente vai estar esvaziando. Essa taxa aqui, esse ΔM aqui, agora seria negativo, né? Então está saindo mais do que está entrando, tá? Certo? A gente vai ver alguns exemplos disso e com um pouquinho mais de detalhe essas questões, tá? Bom, tranquilo até aqui, né? A outra maneira de enxergar a conservação da massa ou a continuidade, né? Continuidade. É dessa forma, só jogar para o lado de lá da igualdade, a integral na superfície de controle, que a taxa de variação de massa no volume de controle, né, que é esse elemento aqui, né, essa integral, é menos a saída líquida de massa pela superfície de controle. Então, menos a saída líquida significa que isso, se a saída líquida for positiva, na verdade está saindo mais do que entrando, né? Tá? E no regime permanente, né, quando esse cara aqui é 0, o que entra é igual ao que sai. Tá? Quando não existe taxa de variação de massa no volume de controle, quando esse cara aqui for 0, que representa essa integral aqui, né? Quer dizer, a banheira não está enchendo nem esvaziando, significa que o que entra é igual ao que sai. Ou M ponto out é igual a 50, que aí entra 50 e sai 50 quilos por segundo, né? M ponto aqui, quilos por segundo. Ou o M ponto in ali é 30. Então esse é o regime permanente. Não existe variação de volume, de massa, desculpa, não existe variação de massa no volume de controle. Por que esse cara aqui representa M ponto, né? Aí eu sempre gosto de simplificar a coisa. Ó. DDT. Imagina que isso daqui fosse uma massa de água constante, uniforme, você tira o ρ para fora da integral. Então você fica com a integral no volume de controle do dV. Então, se o volume de controle tiver o volume constante também, isso daqui fica DDT de ρ vezes V. Quem é ρ vezes V é massa. Então eu fico com dm dt. Tá? Então essa é a taxa de variação de massa no volume de controle, que é o que representa essa integral aqui. E esses passos aqui só são possíveis se as quantidades foram homogêneas, né? Se a massa específica for homogênea, se o volume não variar, eu fico com dm dt no volume de controle. Ele é 0, né? A massa aqui não varia, ou seja, a gente está no regime permanente, quando o que entra foi igual ao que sai, né? Se entrar 30 kg por segundo, sai 30 kg por segundo, se entrar 50 kg por segundo, sai 50 kg por segundo de massa. Aí não acumula nada aqui, né? E aí, ó, aí a questão, né, eu falei lá atrás um pouquinho dessa integral, que ela pode ser simplificada. Vamos dar uma olhada aqui, nesse termo aqui, né, nesses termos de velocidade aqui, que a gente vai ver que isso daqui, mais para frente também no princípio da quantidade de movimento linear, esses termos aqui podem causar uma certa confusãozinha. Então vamos dar uma olhada com calma nele, né? E nessa integral aqui, né? No resultado dessa integral, em particular dessa projeção aqui. Ó. Em geral,
e isso daqui é uma coisa que a gente vai ver lá na parte de análise diferencial. Esse daqui é um perfil de velocidade laminar, para o escoamento laminar, né, quando a gente não tem as turbulências desenvolvidas no escoamento. Para a velocidade, né, para o fluido, para o perfil de velocidade se desenvolvendo dentro de um tubo, por exemplo. Então a gente tem a condição de não deslizamento na parede, então a velocidade ali é zero se o tubo está parado, né? E a velocidade é máxima na linha de centro aqui, e ela se desenvolve com esse perfil parabólico. A gente vai aprender a calcular a expressão para esse perfil parabólico aqui na parte de análise diferencial. Mas isso daqui é um perfil de velocidade típico de um escoamento dentro de uma tubulação. E aí, né, então isso significa que esse V vetor aqui, ele é um V de XY, e é uma parábola, e às vezes pode ser até ter um formato mais geral, né, que seria o caso dessa linha aqui, marrom clara aqui, ou, né, essa curvazinha aqui, bem geral, né. Então, o que a gente faz de forma geral, né? A gente pode escolher uma velocidade uniforme, que a gente já discutiu isso, né, e chamar isso de V barra, né. Então, de forma geral, o V, ele varia com x e y, ele é um vetor, tá? Aqui nesse caso, ó, uma simplificação que a gente usa é que o V ele só depende do y. Se eu desenhasse um outro perfil de velocidade aqui na frente, ele teria exatamente a mesma forma. Não vai ficar igualzinho, né? Porque desenhar ainda mais aqui no computador não é muito fácil. Mas isso daqui continuaria sendo um V de y, porque as componentes x aqui são iguais daqui para cá, né? Então, essa é uma simplificação para o escoamento completamente desenvolvido, né? Ele não varia mais com x em uma determinada distância da entrada do tubo, né? Digamos que aqui seja a entrada do tubo, que o escoamento entrou por aqui. Então, a uma certa distância, ele não varia mais com x, né? Aqui estaria o x, né? Ele só varia com y, por causa da condição de não deslizamento, tá? Então, isso é um caso bem geral de um perfil de velocidade. Então, se a gente considerar a velocidade média, que seria esse perfil azul aqui, ó, que eu já até comentei que existe uma certa discrepância física, mas tudo bem, funciona bem, né, quando a gente faz essa análise, né, de substituir esse perfil de velocidade parabólico por um perfil uniforme, né? Isso é usado direto, apesar daquilo que eu comentei, essas condições não físicas aqui na parede, mas funciona bem, né? É um argumento matemático que viola um pouco a física ali do problema, mas tudo bem, resolve a nossa vida sem maiores problemas. Então aí o que a gente tem, né, considerando um perfil de velocidade médio e a massa específica também uniforme, né, uma massa específica média uniforme, a gente pode tirá-los da integral e fica com essa expressão aqui, né? Rho V médio, né, ou V uniforme, se você preferir, né? Onde o V uniforme seria esse, ou V barra, né? Tá? Seria um V barra aqui, igual VAVG. Tá? Aqui ele ainda está em vetor. Eu quis manter essa notação vetorial, apesar de muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente perde um pouco o caráter vetorial, e aí também, assim como essa questão da velocidade uniforme, né, a gente perder um pouco essa física do problema em detrimento dessa simplificação matemática. Quando a gente faz isso daqui e diz que uma velocidade uniforme é vetorial, é um pouco de forçação de barra também, porque na verdade isso vai ficar mais claro quando a gente analisar o princípio da quantidade de movimento angular e o linear, é que, por exemplo, o tubo pode fazer uma curva aqui, ó. E aí a gente continua considerando a velocidade uniforme aqui, mas agora ela está num certo ângulo θ, com a horizontal. Então é por isso que a gente tem que, apesar de chamar de velocidade uniforme e identificar isso como um escalar, que de fato ele é, né, quando a gente faz a média dessa... Isso daqui é uma média da velocidade, né? Quando a gente faz essa velocidade uniforme aqui, a gente tira uma média dessa velocidade parabólica aqui, né? Então, essa média, de forma geral, resultaria num escalar, mas a gente assume que ela adquire uma quantidade vetorial porque ela, eventualmente, pode ter um ângulo θ aqui, horizontal, que aí depois a gente vai ver mais para frente,
que a gente vai precisar das projeções da velocidade uniforme, né? Seria a velocidade uniforme em x e a velocidade uniforme em y, tá? Seria esse cara aqui. Então, por isso que eu mantive aqui, ó, a setinha de vetor ali em cima da velocidade média, apesar de agora, na conservação da massa, a gente não usar isso ainda, tá? A gente vai usar isso mais para frente. Por enquanto, sempre na conservação da massa, sempre que a gente considerar uma velocidade média, uma velocidade uniforme, isso vai ser uma projeção que seria um escalar. Para a gente, aqui em conservação da massa, né, ou continuidade, a gente vai tratar isso como um escalar. Depois a gente vai ver que essa velocidade aqui ela pode ter componentes em x e y, tá? Ou z, eventualmente. Então, por isso, eu estou chamando a atenção para essa setinha aqui, numa velocidade média, por causa disso. Tá? E aí, enfim, a gente está fazendo várias coisas aqui, né? Simplificando, porque eu estou tirando esses caras daqui, porque eu estou considerando que eles são uniformes, né? Então, observa que aqui apareceu um V-average aqui, né? Um AVG de média. Estou chamando a atenção que eu ainda continuo com a notação vetorial aqui em cima dessa velocidade média, porque mais para frente ela vai ter componentes. E aí o que sobrou, né, foi o produto interno com essa integral na superfície de controle do dA, tá? Dessa simplificação aqui que eu estou fazendo. E lembra, isso é para um perfil de velocidade uniforme com massa específica também uniforme. No caso mais geral, que a massa específica varie, que o vetor velocidade seja alguma coisa complexa, assim, ó, que nem é essa linha aqui marrom clara, né? Eu não poderia fazer isso, tá? Só estou fazendo isso porque eu estou, por hipótese, assumindo que esses caras são uniformes e que eu calculei uma velocidade média ali. Então, a gente fica, né, essa integral da superfície de controle em dA vira a própria área. Então, a gente fica com essa relação aqui, ó, quando a gente pode fazer essas hipóteses simplificadoras, né? Rho vezes a velocidade média, produto interno com a área, ou Rho velocidade média, né? Produto interno com a normal unitária, né? E aí a área veio para cá, ó. Que eu posso, enfim, são duas maneiras diferentes de descrever para onde a área está apontando, né? Para onde a normal unitária da área está apontando, certo? E a gente pode escrever também, uma outra forma de escrever essa coisa é assim, ó, de uma notação mais simples, né? Quando a gente assume já que o V, que essa velocidade média é produto escalar com a normal unitária, é uma projeção do V na área, né? Seria essa projeção aqui da velocidade na área, né? Então, a gente pode fazer aqui, ó, aí por isso que apareceu o menos aqui, né? Porque na entrada aqui, ó, na hora que ele entra, por isso que, e aí também veio esse índice in ali, né? Que na hora que ele entra ali, ó, a normal unitária tá na direção contrária do vetor velocidade, né? O vetor velocidade está para lá, para a direita, e a normal unitária para a esquerda. Então é negativo. Então, menos Rho VA. Velocidade uniforme, massa específica uniforme. Ou Rho AV, né, out. Tá? Porque aqui a normal unitária e a área estão apontando na mesma direção. Eu prefiro manter sempre geral assim, né? Isso é uma questão de escolha. Você pode usar in e out, porque aí a gente consegue observar, né, por causa dessa convenção de sinal de entrada e saída. Então, sempre que na medida do possível, deixar a coisa mais geral e observar a relação entre a normal unitária da área com o vetor velocidade. Tá? Isso é só uma questão de gosto, cada um, na verdade, isso aí cada um faz da forma como preferir. E a nossa anotação aqui, que é uma questão que eu estou já falando disso, mas vai ser mais fazer mais sentido quando a gente analisar a parte do princípio da quantidade de movimento linear, é o seguinte, né? Um vetor, né? Aí, se a gente tem o perfil de velocidade uniforme na forma de vetor, que é o que eu estava explicando anteriormente agora, a gente pode escrever em negrito, ou a setinha em cima, né? Ou V1 com a setinha em cima, né? Que seria a velocidade uniforme, escrito na forma vetorial, eventualmente, né, na entrada. Tá? Então, seria esse vetor de módulo velocidade uniforme, né, aquela média que a gente calculou ali anteriormente, né, que eu mostrei como é que se faz. Né, a gente aqui, ó, seria esse valor médio aqui, né, poderia ser o V1 com a setinha aqui em cima, ó, que aí significaria, por exemplo, que esse V1 aqui, né, esse vetor
que é a média da velocidade aqui, né, que seria uma velocidade uniforme aqui na entrada, ele só tem componente em x, ó, tá? Então é o V1x mais 0j mais 0k. Ele significa que ele não tem componente nem em y e nem lá para dentro do quadro, tá? Então isso é para enfatizar, e isso vai ficar mais claro e na verdade fazer mais fazer mais sentido quando a gente analisar mais para frente o princípio da quantidade de movimento linear, né? E na saída aqui, observa o seguinte, né? Se eu tivesse o meu eixo y para cima, né? O eixo x para a direita, eu teria uma componente aqui, né? E aí eu estou com o meu V2 aqui, ó. Tá? Estou com o meu V2 barra vetor ali, né? Tá? V2 médio, ou a gente pode, né, VAVG, que é o que está escrito ali embaixo, né? Enfatizando que essa velocidade média é um vetor. Ele tem as componentes aqui, ó, em x, né? A componente, a projeção desse cara em x e a projeção dele em y, tá? De forma geral, quando não tem subíndice nenhum, a gente está tratando dele como um escalar, tá? Então, por exemplo, se eu disser, a velocidade na entrada é u, então isso seria um escalar, tá? Então fica subentendido que é um valor médio e que é um valor escalar ali na entrada ou na saída, tá? Então, muitas vezes isso nos livros, textos também, isso os autores normalmente não tomam muito cuidado com esse tipo de notação, às vezes a coisa é meio jogada, né? Então, vocês têm que tomar cuidado que muitas das vezes a interpretação ela é muito mais no contexto do problema. Então, eu vou resolver 2 problemas de conservação da massa para vocês verem mais ou menos como que essas coisas são apresentadas, tá? Bom, então aqui, ó, vamos tratar, a gente viu um caso geral da conservação da massa, que é esse aqui, ó. Isso daqui é a conservação da massa escrito da forma mais geral possível, né? Ou a continuidade, né? É o teorema do transporte de renda. E só enfatizando também que isso é na forma integral, tá? Ou seja, a gente não está analisando ponto a ponto ali o que está acontecendo com as variações de massa específica, com os fluxos com os vetores de velocidade que entram, né, e saem ponto a ponto aqui dentro do balde. A gente só quer saber de forma global, então essa é uma característica da análise integral que a gente está fazendo. A gente só quer saber, só está interessado em saber de forma global a relação entre o que entra, o que sai e o que acumula, tá? A gente vai ver em análise diferencial como que a gente calcula ali para cada pontinho, né, do domínio aqui, ó, aí na análise diferencial que a gente vai aprender a fazer para cada pontinho do domínio essas relações de conservação de massa, de energia e tudo mais, tá? De quantidade de movimento linear, tá? Por enquanto, por hora, e isso acaba limitando um pouco a nossa análise, mas de qualquer forma já permite analisar bastante coisa, né? A gente quer saber só a relação entre a superfície de controle 1 aqui, né? Certo? Por onde a massa cruza o volume de controle. E as superfícies de controle aqui, ó, por onde a massa entra, né? Então aqui teria uma superfície de controle 2, aqui uma superfície de controle 3, aqui uma superfície de controle 4, né? Por onde a massa cruza o volume de controle, aqui uma 5. Então a gente vai fazer superfície de controle à medida que a massa cruza o volume de controle ali, certo? Então, é só relembrando que essa análise nossa é global, né? Uma análise integral significa que a gente não consegue ir ali detalhezinho do escoamento num ponto específico, tá? Então, ó, lembra que essa integral aqui da superfície de controle, ela veio da soma da integral das duas superfícies de controle que a gente estava analisando, né? Que era 3 e a 1, lembra? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Aqui, né? Esse slide aqui, ó. Essa superfície de controle aqui, geral, né? Ela veio da soma da análise que a gente fez nessa parte aqui, que era a superfície de controle 3, para essa outra parte aqui, que é a superfície de controle 1. Então, quando a gente somou as duas, a gente ficou com a superfície de controle total. A mesma coisa a gente pode fazer o caminho inverso agora, né? Fazer o caminho para trás, que é analisar, pegar a superfície de controle, que é pegar a superfície de controle toda e discretizar ela na superfície de controle que a gente está analisando. Então, a gente tem a 1, que é o que eu escrevi aqui, né? Para onde está entrando,
tem a 2, por onde está saindo ali, e aplicar a nossa convenção de sinal aqui, né, a nossa convenção do produto interno para cada superfície de controle, né? E aí, ó, assumindo, né, a nossa simplificação, né, que cada saída tem velocidade e massa específica uniforme, esses caras aqui saem para fora da integral, né? A gente pode tirar esses caras para fora da integral. Então, a gente fica com somatório. Tá? Então, eu tirei a integral e fiquei com somatório aqui, porque tudo é uniforme ali, né? A área constante, estou assumindo uma área constante também, além de ser uniforme. E a área constante. Tá? Então, na hora que eu integro aqui, eu fico com a área vetor ali, porque eu estou querendo saber ainda, né? Eu ainda não fiz a projeção da velocidade na área. Isso para cada izinho, né? Para cada entrada e saída. Ou então, ó, aí o que eu fiz aqui, eu peguei meu produto interno e multipliquei e já escrevi para cada entrada e saída. O que virou isso? Virou um mais para as saídas, onde a velocidade e a normal unitária estão na mesma direção, e virou um menos para a entrada. Então, por isso que eu fiquei com mais saída, menos entrada. Tá? Então, o que acumula mais a taxa líquida de massa que sai, né, a massa que acumula mais a taxa líquida de massa que sai é igual a zero. Então, isso daqui é uma particularização, né, para velocidade uniforme, massa específica uniforme, área constante. Então, a gente pode escrever as coisas dessa forma aqui, um pouquinho mais simples, tá? E usando, né, e aplicando aqui nossa convenção de sinal. Aqui eu botei de propósito, né, o V da saída sem a barra e o V da entrada com a barra. Porque, lembra, a gente estava conversando isso na nossa notação aqui atrás, né? A gente pode escrever V barra, pode escrever V1, pode escrever sem índice nenhum, tá? Significando que isso daqui seria um módulo, né? Seria o módulo da velocidade que sai ali por cada uma das saídas, por cada uma das superfícies de controle, né? Ou o módulo, ou a velocidade uniforme que entra, tá? Certo? Agora, deixa eu fazer uma simplificação adicional, por isso que eu estou falando de casos especiais, né? A gente está simplificando, né? Então, em regime permanente, o que a gente tem é que esse termo aqui vai embora, né? Esse termo aqui que depende do tempo, a variação da massa, lembra? A massa não acumula e nem diminui, né? Nem aumenta e nem diminui. Então a gente fica com essa relação aqui, ó, somatório dos i's, né? De todas as entradas, de todos os izinhos que entram, ρVA que entra, é o somatório de todos os ρVAs que saem, tá? Então, uma outra forma de dizer isso é que a taxa líquida de massa que sai é zero, né? Se essa integral aqui representa a taxa líquida de massa que sai, quando eu zero o termo que varia com o tempo, eu estou dizendo que a taxa líquida de massa que sai é zero, ou que entra é igual ao que sai. Vazão mássica que sai é igual a vazão mássica que entra, né? Tá? Certo? E aí, eu vou pegar aqui, ó, o somatório, né, de todos os izinhos, né, que entram e todos os izinhos que saem, tá? Então, aqui eu tenho quantos i's, né? Eu tenho o i que entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Parece que é uma outra ali embaixo. Né? Mas eu tenho i de 1 a 8 que entra, i de 1 igual até 8 que sai. E aí eu tenho que ver quais são os i's que entram e quais são os i's que saem. Né? Então, aqui, ó, vazão mássica que sai igual a vazão mássica que entra, então eu estou ali, ó, ρ1 in, né? A massa específica que entra aqui, né? Velocidade média, de novo, aqui, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Uma velocidade média 1 que entra a 1 que entra. Igual a ρ2 que sai, mais v2 que sai, a2 que sai, mais até o izinho, né? Tá? Beleza? Então, a gente fica com essa forma aqui, ó. Somatório de m.i out igual a somatório de m.j in, né? Todas as entradas e todas as saídas. Uma outra maneira de escrever isso. Na verdade, aqui eu fiz, agora que eu estou vendo, ó, eu fiz uma anotação diferente. Aqui teria que ser o J aqui, porque se eu quisesse manter isso geral, eu teria que fazer assim, ó, somatório de ρ aqui, ó, seria isso aqui. Para manter geral, eu teria que manter essa anotação aqui, e aí o produto interno, né, somatório em I,
de Rho V, né? Produto interno com A. Aí eu poderia usar I como todas as entradas e saídas. Porque aí esse produto interno ia se ocupar, né, ou ia ser responsável por dizer quem é a entrada e quem é a saída. Na hora que eu faço, na verdade, agora que eu estou vendo isso, na hora que eu faço essa multiplicação, eu tenho que botar para sair do J, porque eu já fiz entradas e saídas aqui, né? Eu já apliquei aqui o produto interno. Então, eu tenho que dizer somatório de I saídas. Então, aqui as saídas seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo, né? Onde o I, naquele caso, ali seria igual a 7. E J entradas, onde o J é igual a 1, né? Então, a gente tem que pegar o Rho na entrada, V na entrada, I na entrada, né? E somar com cada Rho I, né? Opa, 7 ficou estranho, né? Com cada Rho I, né? Certo? E aqui cada J, né? E aqui também. Depois eu vou consertar isso para vocês. Então, aqui seria o I, né? E área de cada entrada. E aqui o J, J, J de cada saída, tá? Porque eu já apliquei aqui a regrinha do produto escalar, né? Tanto é que aqui, ó, foi o que eu fiz aqui, né? Aqui a gente poderia ir de 1, aqui a gente poderia fazer isso daqui, né? Pá, 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 mais, né? Mais, pá, pá, pá. Rho, I, VI, AI, né? E aqui, ó, começar de 1, e aqui é J. Depois, opa, aqui foram 2, né? Depois eu acerto isso na hora de postar para vocês lá, tá? Eu acho que isso daqui ficaria mais coerente, né? Dizer que os Is, por exemplo, são para as entradas e tem I entradas e J saídas. Nesse caso aqui tem uma entrada, né? Para a gente, né? I igual a uma entrada e J igual a 7 saídas. Tá? Então, o somatório das vazões mássicas na entrada tem que ser igual ao somatório das vazões mássicas na saída. Tá? Tá aqui. Aqui tá mais. Aqui ficou mais legal, né? Ficou melhor, né? Então, I entradas e J saídas. E se não for unidimensional, né, se a gente tiver um perfil de velocidade parabólico, não tem muito jeito, né? Se a massa específica variar, por exemplo, aí a gente tem que encarar essa integral aqui, ó, tá? No regime permanente, né? Lembra que isso daqui é no regime permanente, tá? Então a gente vai resolver um problema desse é um dos exemplos. Então, continuando, né, em casos especiais, para o escoamento incompressível, o que a gente tem é que essa integral aqui, ó, da mesma forma que a gente estava vendo para o regime permanente, ele é zero, porque a massa específica ela não varia, então essa derivada toda vai embora. Então a gente fica com essa expressão aqui, ó, para o escoamento incompressível, com Rho uniforme. Por isso que eu consegui tirar aqui, ó, por isso que a massa específica já apareceu aqui do lado de fora. Tá? Então a gente fica com essa expressão. Se o volume de controle tem várias entradas e saídas, né, para cada uma delas a gente vai ter essa expressão aqui. Ó. Mesmo para o regime transiente, a gente não tem uma dependência da massa específica. A única coisa que vai variar aqui, né, que a gente vai ter que se preocupar é com a vazão volumétrica, né, que é a velocidade na saída, vezes, né, produto escalar com a área, né, a projeção desses caras. Ou a vazão mássica na saída, a vazão volumétrica na saída tem que ser igual à vazão volumétrica na entrada, né? Aqui eu apliquei a projeção, né, assumindo que a normal unitária na entrada está contrário ao vetor velocidade. Então, a vazão que sai, né, uma outra forma de dizer isso, né, a vazão volumétrica que sai é igual à vazão volumétrica que entra. Quando o escoamento é incompressível, a gente não precisa se preocupar com a massa específica. Tá? E se for tanto em regime permanente ou não, né, isso que é interessante do escoamento incompressível. Não importa se é em regime permanente ou não, a vazão volumétrica, só de dizer que é incompressível, a gente já pode dizer que a vazão volumétrica, né, ela é constante. Aqui, de novo, né, a nossa anotaçãozinha aqui, ó, ficou ruim. Então, mais VI AI, e aqui eu vou começar do 1 e do 1, e aqui chamar de J as saídas, tá?
Então, I entradas e J saídas. Então, aqui, por exemplo, né, teria I igual, de novo, né, o mesmo exemplo, né, I igual a entrada, J igual a 7 saídas. Tá? E se fosse incompressível, eu não precisaria me preocupar com a massa específica, só a velocidade vezes a área aqui, né, na entrada, e a velocidade vezes a área nas saídas, né, que é o que está mostrando aqui. Né? Tá? Se eles não forem unidimensional, de novo, né, aquilo que eu falei anteriormente, ó, a gente tem que encarar essa integral aqui, que é o que a gente vai fazer no exemplo aí mais para frente. Então, a integral do V produto escalar dA tem que ser igual a zero. E agora, né, uma maneira de computar ou de calcular a velocidade média é essa daqui. Ó. A gente sabe que a vazão volumétrica ela é integral de VdA e que ela também pode ser expressa como a velocidade média vezes a área. Né? São duas formas equivalentes de escrever isso. Onde a velocidade média aqui, na verdade, esse V barra, representa não uma velocidade uniforme, isso daqui representa uma velocidade média. Velocidade média que a gente sempre pode calcular, na verdade. Né? Na verdade, a gente sempre pode fazer, qualquer que seja o formato aqui, né, parabólico, ou aquele que eu mostrei anteriormente, a gente pode calcular uma velocidade média, essa é a verdade. Né? É só fazer uma integral aqui, né, 1 sobre o V, 1 sobre V, eu acho, né? Não lembro direito como é que faz a média usando integral. Mas a gente sempre pode, enfim, isso daí é uma propriedade lá da integral que sempre pode ser calculada a média de uma função usando integrais, né? Então esse cara aqui, independente do formato, na verdade, né, independente do formato, ele pode ser calculado, né? Essa média, né? Então, o que a gente tem é que a gente pode determinar a velocidade média como a integral do VdA, né? Quer dizer, a gente pode igualar esses dois caras aqui, né? Igualar essas duas expressões, uma em função da velocidade média e outra em função da integral mais geral, né? Para isolar, né? Para achar a velocidade média. Está aqui, né? Na verdade. Que eu estava falando ali da questão usar as integrais para calcular a área, é isso aqui, né? É a integral do VdA sobre a área, né? Sobre a área da seção transversal. Opa, pulei aqui. Sobre a área dessa área da seção transversal aqui, ó. Certo? Seria essa área aqui, ó. Tá? Que é o πr2, né? Onde o R seria esse raio aqui, tá? Então tá aqui, né? Seria uma forma, enfim, isso daqui sairia também pela definição lá das integrais, né? A gente conseguiria, uma forma de calcular a média de uma função usando a integral, né? E é claro que a gente tem que saber o formato do V, né? Quem é esse V? Acho que V vetor aqui, né? Como ele se comporta, né? Qual é o formato dele aqui? Se é parabólico, se tem um formato mais geral, né? Tá? Bom, então vamos fazer um caso simples aqui, resolver um problema simples, que é esse daqui, ó. Vamos considerar um escoamento em regime permanente, incompressível, numa junção, né, num T de água, né? Então tem água e aí a gente tem um T ali, né? Um T meio deslocado ali, né? Uma junção de tubos, né? A área 1 aqui tem 0,2 metros quadrados. A área 2 também, 0,2 metros quadrados. E a área 3 tem 0,15 metros quadrados. Além disso, o fluido, né, ele é perdido aqui, ó, tem um furinho aqui, né, em 4, que é esse cara aqui, há uma taxa, né, uma vazão de 0,1 metros cúbicos por segundo. Então, essa daqui é a vazão volumétrica. A velocidade média aí, né, observa aqui, ele está dizendo que são velocidades médias, então a gente já tem lá o V barra, né, a gente não precisa se preocupar com o formato aqui, como que esse cara se comporta. Enfim, isso daqui a gente não precisa se preocupar com isso, porque ele já está dando que a velocidade média, né, assumindo propriedades uniformes,
Na seção 1 e 3 aqui, né, em 1 e 3 é 5 metros por segundo. Então, a gente tem a área e a velocidade especificados para 1. Em 3 é 12 metros por segundo, então a gente tem a área em 3 e a velocidade em 3. Então, ele quer saber a velocidade em 2. Tá? E a gente já tem a vazão aqui em 4. E o ângulo aqui, né, um ângulo de 30 graus, vamos ver se isso daqui, a gente vai precisar disso para alguma coisa, né? Na parte de conservação da massa. Vamos ver se isso daqui, por algum acaso, vai ser importante para a gente, tá? Então, ele quer saber a velocidade em 2. Ele está dizendo que em 1 entra, que em 3 sai, mas ele não disse nada. A gente não sabe se em 2 entra ou sai, tá? Então, a gente vai descobrir, a gente quer saber a velocidade em 2 e se entra, se é uma velocidade que está entrando ou se é uma velocidade que está saindo, tá? Bom, aí a gente parte lá do princípio geral da conservação da massa, né, o teorema do transporte de Reynolds para a conservação da massa, mais geral. E com as hipóteses simplificadoras, quais são aqui? Ó, regime permanente, então esse cara vai embora. Assumindo propriedades uniformes nas seções, né, então a gente pode tirar a massa específica para fora da integral, pode tirar a velocidade para fora da integral e a área constante, então a gente fica com um somatório. A gente troca a integral por um somatório. Somatório de i's, né, de i de 1 a 3 aqui, né? I de 1 a 4, na verdade, né? Que tem aquele cara ali. I de 1 a 4, né? Certo? Das vazões volumétricas, né? Da velocidade vezes da projeção da velocidade na área, tá? Na verdade, aqui não seria D, né? Porque eu já tirei a integral ali, seria V vezes a área aqui. Tá? Projeção da velocidade na área, tá? As áreas são constantes ali, né? Foi dado. Certo? Então, seria V vezes área. V, produto escalar com a área. Então, vamos ver como que a gente escolhe o volume de controle. Isso é uma fase crítica, né? Então, por isso que esse exercício é muito ilustrativo, porque talvez seja o mais básico de todos, para vocês verem o que fazer, né? Como escolher o volume de controle para simplificar a nossa vida aqui. Uma regra simples para selecionar o volume de controle é fazer com que a superfície de controle seja normal ao escoamento em todos os locais que ele cruza, que o escoamento cruza a superfície de controle sempre que possível. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente pega, o volume de controle é nosso, né? A gente pode fazer e desenhá-lo da forma que a gente quiser. A gente desenha de forma que ele seja perpendicular aqui, ó, tá certo? Em cada local que ele cruza a superfície de controle, a gente assume que ele é perpendicular aqui, né? Certo? Aqui ficou meio estranho esse desenho do autor, né? Mas ou você considera que o escoamento sai todo retinho assim, ou você considera que ele desce aqui um pouquinho, ó, e passa certinho ali, raspando ali a saída, tá? Para considerar que seja perpendicular ali, né? Ou normal, né? Normal ao escoamento. Ou a normal unitária paralelo, né? Ele é perpendicular no sentido da superfície de controle ser de fato, né? A superfície está perpendicular ao escoamento, mas a normal unitária é paralelo ao vetor velocidade, né? Tá? Entenderam? Então a gente escolhe o volume de controle, a gente faz um volume de controle acompanhando aqui todas as saídas, né? Para fazê-la sempre normal, né? Ao escoamento, tá? Então a gente assume, a gente não sabe se em 2 está entrando ou saindo, mas a gente assume que está saindo. Ele colocou uma setinha ali assumindo que está saindo. Se isso estiver correto, o resultado final vai dizer. Então a gente vai fazer o nosso diagrama, né, de acordo com essa expressão aqui. Então, de novo, o DA aqui apareceu aqui, está errado, tiro esse DA. E é um somatório na superfície de controle, que é o mesmo que dizer que é um somatório em todas as superfícies de controle, ou em cada entrada I, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó, V1, produto escalar com A1, que seria a vazão volumétrica aqui, mais V2, produto escalar com A2, que seria a projeção aqui, né? Mais V3, produto escalar com A3, que seria aqui, mais o Q4. Por que Q4? Ele já disse aqui, ó, que o que sai pelo furo tem essa vazão volumétrica. Então, eu não preciso escrever, não preciso me preocupar
fazer a multiplicação da velocidade com a área. Como ele está dizendo que é perdido, né, que sai, a gente soma aqui essa vazão volumétrica, que é 4. Tá? E aí, fazendo essa escolha, né, vai fazer essa projeção do V em A, né, de novo aqui, né, do V em A fácil, tá? Que vai ser simplesmente multiplicar um pelo outro, né? Então, por causa dessa configuração do volume de controle, a gente simplesmente pode escrever, né, todos esses produtos internos, ou aqui especificamente para o 1, como a velocidade média em 1, né? Em 1 aqui, ó, estou fazendo de propósito a nossa anotação que a gente tinha. Estou misturando um pouco aqui as notações, né? Então a gente tem aqui um vetor que a gente não sabe direito para onde que ele aponta, mas tudo bem, a gente sabe que ele é perpendicular ali ao A1 e que ele tem uma velocidade média que a gente sabe. Então a projeção dele, né, que ele deu ali, né, que é a velocidade média em 1 é 5 metros por segundo, então a gente, na hora que faz esse produto interno, seria um módulo desse vetor, né, isso aqui seria equivalente a fazer, né, módulo de V a VG1, né, módulo de A1, certo? E a gente tem aqui a velocidade média, que já é um módulo desse vetor, né, que seria os 5 metros por segundo, vezes o cosseno θ, né, que é o ângulo entre eles. Então, esses 5 metros por segundo aqui já vai fornecer o que a gente precisa, que é o menos V1 aqui, né, que ficou menos porque aqui em 1, ó, o A1 está para fora, a normal unitária está para fora e a velocidade está para dentro. Tá? Então fica menos V1 A1. Na superfície de controle 2 aqui, ó, lembra, né? A superfície de controle 2 a gente assumiu que estava saindo fluido aqui, né? Na superfície de controle 2, assumindo, né, que o fluido está saindo, a gente fica com essa relação aqui, né? Velocidade, a mesma coisa que eu fiz ali para cima, né? O produto interno desses dois caras, né, da velocidade na saída com a área 2, é mais, aí eu estou botando mais aqui para enfatizar que eles estão na mesma direção, né, mais V2 a 2. E a mesma coisa para a superfície de controle 3, mais V3 a 3. Tá? Se eu tivesse feito qualquer ângulo aqui, eventualmente, né, a gente teria que fazer as projeções. Né? Mas como ele está perpendicular, o cosseno de 0 é 1, né? Então a gente fica simplesmente com essa multiplicação, né? Eles não têm nenhum ângulo de um com relação ao outro. Então fica fácil, né? Certo? Então tá aqui, ó. Substituindo cada uma das análises que a gente fez, né? Para cada entrada e cada saída. A gente fica e substituindo, né? Substituindo aqui, substituindo aqui, substituindo aqui, né? V3 a 3, mais que é 4, né? E isolando o V2, que a gente não sabe quem é, né? O V2 a gente assumiu que era para fora. Então, isolando o V2 aqui, né? Jogando todo mundo ali em cima e isolando o V2 e substituindo os valores, né? Tudo é dado aqui, né? As velocidades e as áreas são dadas. E a vazão em 4. Então, a gente fica com um V2 de menos 4,5 metros por segundo. O que significa? Que, na verdade, o V2 está entrando, ele não está saindo. Essa setinha seria para dentro aqui, tá? Então, em 2, o fluido entra, a água aqui, na verdade, entra com a velocidade de 4,5 metros por segundo, tá? E aí, né, a gente pode confirmar isso, né? Se as vazões máxicas na entrada são igual às vazões máxicas na saída, desculpa, regime permanente, vazões volumétricas, né? Então, se as vazões volumétricas na entrada são iguais às vazões volumétricas na saída, o que a gente tem é que o V1 mais V2 a 2 tem que ser igual a V3 a 3 mais a vazão 4. E aí, substituindo, né, o V1 a 1 dá 1 e o V2 a 2 dá 0,9, 1,9. O V3 a 3 dá 1,8 e a vazão 4 já é dado, dá 0,1. Então, aqui também vai dar 1,9, né? Aqui vai dar 1,9, que tem que ser igual a vazão volumétrica, né, metros cúbicos por segundo, tá? Então, o que entra, né, a vazão volumétrica que entra é igual à vazão volumétrica que sai, nada está acumulando aqui nesse volume de controle, tá? Beleza? Alguma dúvida aqui nesse exemplo? Professor,
Diga, Felipe. Quando ele diz ali no início que o fluido tem um escoamento incompressível e tal, já quer dizer que é regime permanente? Ele já está dizendo ali indiretamente? Não, na verdade, o incompressível não é regime permanente, mas quando a gente faz a hipótese de escoamento incompressível, essa derivada aqui, ó, ela some. A derivada que varia no tempo some. É isso aqui que eu tinha mostrado aqui anteriormente, né? Então, ser regime incompressível implica nessa relação aqui direto, sendo regime permanente ou não. Tá? Ele pode variar no tempo, e isso é importante, porque quando a gente for ver conservação da quantidade de movimento linear, angular, outras coisas, você tem que tomar cuidado para não confundir isso, porque podem ter outras equações de outras propriedades físicas. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu poderia estar querendo saber a questão das vazões, né? E querendo saber também as forças que agem nesse entroncamento aqui que a gente vai aprender a fazer ainda na aula de hoje, né? Ou se não, começar a semana que vem, como que o fluido escoando, ele carrega a quantidade de movimento linear que se relaciona com força. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma análise de força e eu dissesse assim, o escoamento é incompressível, então beleza, é regime permanente. A sua análise de força vai ficar prejudicada, porque se não for regime permanente, você vai cometer um erro conceitual, entendeu? Então, o escoamento incompressível, ele necessariamente zera uma derivada que depende do tempo, mas não quer dizer que ele seja regime permanente. Tá? A gente Ah, só tá, sabe que entendi. era regime permanente porque, por hipótese, está escrito aqui, ó, regime permanente. Mas se ele dissesse só incompressível, essa derivada aqui já ia embora. Tá? Essa derivada aqui já ia embora naturalmente, que depende do tempo. Tá? Entendi, porque aí o volume não varia, não ia variar com o tempo, né? A massa não varia com o tempo. O volume até pode variar, na verdade, mas desculpa. A massa específica pode variar e o volume ficar constante, por exemplo. Isso daqui, se não fosse incompressível, o volume pode não variar. Se fosse regime transiente, o volume pode ficar quietinho ali e a massa variar pela massa específica. A gente vai resolver um exemplo disso. É um regime transiente, que o volume fica constante, mas a massa varia porque a massa específica. O próximo exemplo aí, daqui a dois, não o próximo, mas o outro vai ser justamente essa questão que você está falando aí. Vai ser regime transiente, volume constante, não, o volume não vai variar, e a massa vai variar porque a massa específica vai variar, entendeu? Vai ser um exemplo que a gente vai resolver. Ah, beleza, professor. Valeu. Tá? Valeu? Mais alguma pergunta aí? Bom, são 9h10 agora, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos, aí a gente volta no outro exemplo. Tá? Daqui a 10 minutos a gente volta.